Olá, boas-vindas ao Psi em Áudio. Hoje a gente vai mergulhar fundo num campo fascinante e super relevante da psicologia, a psicologia social comunitária. Sabe, é uma área essencial para quem estuda psicologia e está pensando em atuar para além do consultório, buscando transformações sociais mesmo. Nossa conversa hoje vai ser uma exploração dos conceitos-chave, dos desafios, das estratégias dessa área, pensando especialmente em quem está na graduação, na pós ou até se preparando para concursos. A gente vai se basear nos capítulos iniciais de um livro super importante organizado pela Magda de Menstein, especificamente nos textos da Maria de Fátima Quintal de Freitas e da Sheila Gonçalves Câmara. Exatamente. A ideia aqui é descomplicar um pouco esses conceitos, sabe? Mostrar como a psicologia social comunitária, que a gente pode chamar de PSC, se desenvolveu aqui no Brasil, quais são os pilares dela e como ela se conecta assim, diretamente com a vida cotidiana das pessoas, das comunidades. O foco é sempre buscar o fortalecimento e a conscientização. Vamos tentar entender não só o que são esses conceitos, mas por que eles importam tanto para uma prática psicológica que quer transformar. Ótimo, perfeito. Então vamos começar. A PSC no Brasil, ela trilhou um caminho próprio, buscando sua identidade, se diferenciando de outras abordagens. Que elementos definem esse campo hoje, pensando nesse primeiro texto, o da Freitas? Olha, o texto da Freitas aponta alguns focos bem centrais que a PSC foi construindo nas últimas décadas. A gente pode destacar alguns, Primeiro, as redes de relações, que são super complexas dentro da comunidade, tanto nos pequenos grupos quanto nas interações mais amplas. Segundo, a identificação e o apoio para formar lideranças que nascem ali mesmo, na própria comunidade, sabe? As chamadas lideranças autóctones. E terceiro, um olhar bem atento para as diferentes formas de opressão, de discriminação, de preconceito que as pessoas vivem no dia a dia, muitas vezes de um jeito bem sutil. E além dessas questões mais, digamos, estruturais e de relacionamento, o que mais a PSC observa? Sim. Tem um foco grande também nas crenças, nos valores que as pessoas têm, o que elas pensam sobre si mesmas, sobre os outros, e algo que é fundamental: qual a confiança que elas têm na própria capacidade de mudar a realidade, de enfrentar as dificuldades, Entendi. Outro ponto-chave é investigar como construir mais coesão social, mais cooperação e, principalmente, como facilitar processos de conscientização crítica. E, por fim, compreender as várias formas de interação, de ação e até de politização que aparecem na convivência diária da comunidade. Nossa, parece um campo com objetivos bem ambiciosos e, imagino, cheio de desafios. O texto da Freitas usa uma expressão forte: radicalizar a democracia. O que isso quer dizer na prática da PSC? Não é só sobre eleição, De jeito nenhum. A proposta aqui vai muito além da democracia formal, essa que a gente conhece das instituições, do voto. Radicalizar a democracia, nessa perspectiva da PSC latino-americana que o texto traz, significa buscar um mundo mais justo e digno na prática, sabe? Nas relações do dia a dia. Isso passa por garantir espaço para a diversidade, para as diferenças, e por enfrentar mesmo, ativamente, os preconceitos e as desigualdades que marcam o cotidiano das pessoas. É tornar a democracia uma experiência vivida, E como se busca isso na prática? Quais são os entraves que aparecem? Exige, antes de tudo, um conhecimento bem profundo da história e da vida concreta das comunidades. Sempre tentando conectar o que acontece ali no local com as dinâmicas maiores, regionais, globais. E os obstáculos são bem reais, o texto aponta isso claramente. Tipo, como implementar uma cultura democrática de verdade no cotidiano, nas interações mais básicas. Pois é. Como construir relações e redes na comunidade que sejam solidárias mesmo, que consigam superar essa tendência ao individualismo. E um desafio que persiste: como fazer as pessoas acreditarem que a participação coletiva vale a pena, que confiar no grupo pode trazer benefício concreto para a vida delas e para a comunidade toda. Entendi a profundidade disso. E pensando nos profissionais, nos estudantes que estão ouvindo a gente, como dá para avaliar se um trabalho comunitário está indo no caminho certo, cumprindo esse papel transformador que a PSC propõe?
Quais seriam as prioridades para essa avaliação? A avaliação é um momento super importante, né? E o texto da Freitas sugere uma análise crítica em 3 dimensões que se ligam. Primeiro, o próprio trabalho que está sendo feito. Por que ele é necessário? Quais as justificativas sociais, teóricas? Ele responde a quais necessidades? E, importante, necessidades de quem dentro da comunidade? Certo. Segundo, a relação que se estabelece entre a comunidade e os agentes externos psicólogos, outros profissionais. Que tipo de relação é essa? É colaborativa, de troca, ou ainda hierárquica, onde o técnico sabe e a comunidade recebe? Quem participa de verdade das decisões em cada etapa, desde o começo até a avaliação final? E terceiro, a construção das ações coletivas. Qual a relação entre o processo, o como as coisas são feitas, com quem, de que forma, e os resultados alcançados? Esses resultados são vistos como relevantes pela própria comunidade? As práticas são, de fato, prioritárias para eles? Elas geram mudanças que fazem diferença na perspectiva de quem vive ali? Essas perguntas são chave para uma prática reflexiva mesmo. E para fazer tudo isso acontecer, que condições são necessárias? O texto fala da formação do psicólogo como um ponto delicado. Sim, esse é um ponto, central. A fonte destaca que é urgente ter uma formação que vá além do modelo tradicional, sabe? Que muitas vezes é focado no indivíduo, meio fora do contexto social. A gente precisa de uma formação que seja crítica, politicamente consciente e muito, muito sensível à realidade brasileira, que é complexa, desigual. E ainda é um desafio, né? Ainda é um desafio enorme porque muitas grades de psicologia ainda têm visões muito individualizantes dos problemas sociais, o que dificulta uma atuação comunitária que seja potente de verdade. E além da formação em si, que outros dilemas aparecem na prática? Olha, outros dilemas importantes surgem. Por exemplo, como é a relação com as políticas públicas? Como dialogar com o governo, construir redes entre diferentes setores, influenciar políticas para dar sustentabilidade aos trabalhos na comunidade? Que tipo de compromisso político-social está surgindo dessas práticas? E talvez o ponto mais fundo. Qual é a ideia de psicológico que está guiando a prática? É uma visão que ajuda a libertar as pessoas, a promover autonomia, pensamento crítico, ou é uma visão que acaba, às vezes sem querer, reforçando o jeito que as coisas já são, as estruturas de opressão? Isso faz a gente pensar no contexto maior. A gente vive num mundo globalizado, né? Informação o tempo todo, redes sociais. Como essas condições globais impactam o trabalho comunitário lá na ponta, no dia a dia? A globalização traz condições muito específicas que afetam, sim, diretamente a PSC. E o texto da Freitas chama a atenção para 3 fenômenos psicossociais importantes para a gente observar. O primeiro é o que ela chama de presentificação da vida cotidiana. Presentificação. O que seria isso? É esse bombardeio constante de informação, notícia, imagem, que muitas vezes cria uma sensação falsa de que a gente conhece a realidade, mesmo sem um contato real, profundo, afetivo com ela. Pensa assim, saber de um problema social grave pela manchete, mas essa informação não gera na gente sensibilidade, senso de urgência ou uma compreensão da complexidade real que as pessoas vivem. Entendi. E qual o risco disso? O risco é que essa overdose de informação superficial pode paradoxalmente nos tornar menos sensíveis e engajados com os problemas reais. Cria uma espécie de anestesia social, sabe? Faz todo sentido essa ideia de anestesia. Qual seria o segundo fenômeno? O segundo são os mitos da participação. A ideia de que participar pode ser algo superficial, distante, quase virtual. O texto sugere que se criam diferentes tipos psicológicos de participação, onde o sentimento de estar participando pode não bater com uma ação concreta, engajada, transformadora na realidade. Tipo? Tipo assim, a sensação de estar fazendo a diferença só compartilhando um post ou assinando uma petição online, sem um envolvimento real com a causa ou com as pessoas afetadas diretamente por ela. Entendi. E o terceiro fenômeno? Parece ligado a essa superficialidade. Sim, está conectado. O terceiro é a pseudo-ideia de atendimento de demandas. Com o aumento de programas, projetos sociais, pode dar a impressão enganosa de que as necessidades da população estão sendo atendidas de verdade.
mas o texto alerta para o risco da inclusão excludente. Inclusão excludente. Como assim? Pessoas são incluídas em programas, recebem um benefício, por exemplo, mas em condições precárias, sem que mude a estrutura que causa a pobreza ou a exclusão. E tem também a exclusão includente, formas de exclusão que permitem incluir alguns poucos à margem, o que acaba mascarando a exclusão da maioria e dificulta a mobilização do grupo todo. Nossa, que perigo. É perigoso, porque o efeito disso pode ser aumentar o conformismo com a injustiça e diminuir a capacidade de resistência das pessoas, já que se cria uma falsa sensação de que algo está sendo feito. Fica claro, então, que, para não cair nessas armadilhas, a chave parece ser olhar com muita atenção, com profundidade, para a vida cotidiana das pessoas, como ela acontece de verdade. Como essa vida cotidiana, com suas complexidades, se conecta com as estratégias de ação e a participação. Exatamente. A vida cotidiana não é algo simples, linear. O texto da Freitas descreve de um jeito muito potente como uma rede de tensões, cheia de conflitos, dilemas, ambiguidades. Entender essa rede complexa que envolve a participação, ou a falta dela, as estratégias que as pessoas criam para sobreviver psicologicamente, como lidam com as dificuldades, como mantêm a esperança, como negociam conflitos, isso é fundamental para a PSC. É nesse cotidiano concreto, com todas as suas tensões e potencialidades, que a gente pode encontrar os caminhos para a conscientização, para transformar as práticas do dia a dia em exercícios de liberdade e justiça, não só individuais, mas principalmente coletivos. Olha, vamos fazer uma pequena pausa aqui na nossa conversa. Se essas reflexões sobre os fundamentos e desafios da psicologia social comunitária estão sendo úteis para você, se estão abrindo novas perspectivas para os seus estudos ou para pensar a sua prática, que tal curtir este áudio? Isso ajuda muito a gente a saber que o conteúdo está chegando bem e sendo relevante. Retomando nossa análise, vamos agora mergulhar no segundo capítulo que a gente usou como base, o texto da Sheila Gonçalves Câmara. Ele foca em conceitos que parecem ser a força motriz da ação comunitária: compromisso, poder, fortalecimento. Começando pelo compromisso social, o que ele significa nesse contexto da PSC. Então, o compromisso social, segundo a fonte, não é algo que vem de fora, imposto, mas algo que nasce de relações autênticas e da participação ativa das pessoas nos processos coletivos. A Maritza Monteiro, que é uma referência super importante citada no texto, define compromisso como a consciência e o sentimento de responsabilidade e obrigação em relação ao trabalho e aos objetivos de um grupo, comunidade, projeto ou causa. Essa consciência e sentimento levam a pessoa a agir concretamente, sabe? A acompanhar o que está acontecendo e a se sentir corresponsável por aqueles objetivos. Está diretamente ligado à construção de confiança, de reciprocidade nas relações e a busca do bem comum para além dos interesses só individuais. E esse compromisso não está sozinho, né? Ele se conecta com outras ideias importantes na comunidade. Exatamente. O texto conecta o compromisso social a outras 4 dimensões importantes que se influenciam, tipo peças de uma engrenagem. O senso, ou o sentimento de comunidade, as relações de vizinhança, a eficácia coletiva e a participação cidadã. Interessante essa conexão. Vamos explorar um pouco mais. O que seria o senso de comunidade? Como ele se manifesta no dia a dia? O senso de comunidade é aquele sentimento psicológico profundo de pertencer a um grupo, de se sentir membro ativo, reconhecido, como definem Macmillan e Chaves. Esse sentimento vem de 2 fontes principais: a integração social, que é perceber que o grupo tem recursos tipo apoio social, informação, para suprir as necessidades dos membros, e a união emocional, que são os vínculos afetivos, a história compartilhada, o apoio mútuo que se percebe ali. E na prática, como a gente vê isso? As relações de vizinhança são um exemplo muito prático disso. Aqueles laços de ajuda mútua que se formam, posso pedir açúcar emprestado? Aquele mapa mental compartilhado sobre o lugar, onde encontro tal coisa? As interações sociais diárias, na rua, na padaria. Mesmo que às vezes role conflito, né? É importante notar que ter conflitos por si só não destrói o senso de comunidade, desde que existam jeitos de negociar e resolver. Essa questão do conflito é importante mesmo. E falando em ação conjunta,
O que exatamente é a eficácia coletiva? Pelo que entendi, não é só a soma das capacidades de cada pessoa no grupo, certo? Certo, exatamente. E essa é uma distinção crucial. A eficácia coletiva, um conceito do Albert Bandura, é a crença compartilhada pelo grupo de que eles, agindo juntos, podem organizar e executar as ações necessárias para alcançar os objetivos que eles mesmos definiram. É muito mais do que só somar as capacidades de cada um. É uma propriedade que emerge da interação, da dinâmica do grupo, da confiança mútua. Ah, entendi. A gente já viu isso acontecer. Um grupo pode ter gente individualmente muito talentosa. Mas se não rolar essa crença coletiva na capacidade de agir junto, o desempenho do grupo pode ser baixo. E como essa crença compartilhada influencia o comportamento do grupo? Essa crença na própria capacidade coletiva influencia diretamente vários aspectos. O nível de esforço que o grupo coloca para alcançar as metas, como ele usa seus recursos, tempo, energia, conhecimentos, a persistência diante das dificuldades e obstáculos e a resiliência frente a frustrações, a fracassos temporários. Funciona meio como um ciclo que se retroalimenta, sabe? Um ciclo. Como assim? A ação coletiva bem-sucedida gera resultados positivos. Esses resultados reforçam a crença na eficácia coletiva. E essa crença mais forte impulsiona o grupo a tentar mais ações e a definir objetivos ainda mais ambiciosos. É um motorzinho? Esse ciclo parece essencial para a mobilização. Isso leva a gente direto para a ideia de participação cidadã e para um processo fundamental que a gente já falou de passagem, a tomada de consciência. Como um grupo consegue sair do conformismo, daquela aceitação passiva da realidade como ela é, e começa a agir de forma mais consciente, mais intencional? A participação cidadã é justamente essa ação intencional no mundo. Essa inserção mais ativa e crítica na realidade para tentar transformá-la, como coloca o Góes. A tomada de consciência, um conceito muito trabalhado pela Monteiro, inspirado no Paulo Freire, é o processo-chave de romper com o conformismo, de começar a questionar aquilo que parece natural, normal ou imutável na sociedade. Desnaturalizar, né? Isso, desnaturalizar. É conseguir identificar e entender as influências ideológicas que sustentam certas realidades de opressão ou desigualdade. É perceber que os problemas vividos ali no local estão conectados a estruturas sociais, econômicas, históricas maiores. Esse processo pode gerar desconforto, angústia, sim, mas é o verdadeiro motor da mudança social. Como aponta o Barriga, citado no texto, muitas vezes são as minorias ativas dentro de um grupo, aquelas com posições firmes, consistentes, que começam esse movimento de questionamento e transformação. Pensando em todo esse processo de mobilização, conscientização, ação, onde entra o famoso conceito de fortalecimento, ou como também chamam, empowerment. O fortalecimento ou potenciação, termo que a Monteiro prefere para o contexto latino-americano justamente para enfatizar o desenvolvimento ativo de poder a partir de dentro da comunidade, diferente da ideia de empowerment, que pode soar como um poder dado de fora. Segundo a definição clássica do Rapaport, o processo pelo qual pessoas, organizações e comunidades ganham maior poder, controle e domínio sobre suas próprias vidas, seu funcionamento e suas realidades. E qual o objetivo disso? O objetivo final é diminuir a apatia, o fatalismo, aquele sentimento de impotência, sabe? Desenvolver um senso de si mais forte, mais autônomo e levar à criação e implementação de estratégias eficazes para alcançar metas definidas coletivamente. E como esse fortalecimento acontece na prática? Ele se manifesta em diferentes níveis? Sim, ele ocorre em múltiplos níveis que se ligam e se influenciam. No nível individual, envolve desenvolver capacidades pessoais, novas habilidades, aumentar a autoestima e, fundamentalmente, desenvolver a consciência crítica sobre a própria realidade. No nível organizacional ou grupal, é fortalecer os grupos, as associações comunitárias. E no nível comunitário mais amplo, significa ampliar recursos materiais, sociais, informações, fortalecer as redes de apoio, criar mais oportunidades de participação cidadã e aumentar a capacidade de influência política da comunidade. Entendi. O Rapaport, citado no texto,
destaca 3 dimensões importantes do fortalecimento: a psicológica, ligada à capacidade de análise crítica; a política, capacidade de influenciar decisões pela mobilização de recursos e organização; e a psicossocial, que foca na interação transformadora entre a pessoa e o contexto. A chave para promover o fortalecimento, segundo os autores, é criar espaços concretos, acessíveis, de participação organizada, onde a tomada de decisão seja coletiva de verdade. Isso leva a gente a falar sobre poder e liderança, que são conceitos delicados nesse processo de fortalecimento comunitário, não são? Sem dúvida, são conceitos complexos e cruciais. O poder, como lembra o Foucault, não é algo que alguém tem como um objeto, né? Mas sim uma relação presente em toda e qualquer interação humana. Na comunidade, o poder pode aparecer de forma positiva como capacidade de organização, de controle sobre a própria realidade, de realização coletiva. O Martin Barot chamava isso de poder popular. Ou pode aparecer de forma negativa como dominação, imposição, desigualdade e exclusão. É importante diferenciar, então. Muito importante diferenciar o poder como dominação, que oprime, do poder como capacidade de transformar a realidade para melhor. A liderança nesse cenário não deve ser vista como um cargo fixo, uma posição hierárquica parada, mas sim como um fenômeno social, dinâmico, que emerge das relações e das necessidades do grupo num certo momento. As lideranças comunitárias, aquelas que surgem da própria base, são figuras fundamentais. Elas podem puxar a participação, mobilizar recursos, articular ações, mediar conflitos, inovar. São um recurso-chave para o processo de fortalecimento, como destacam Hernandes e Monteiro. Juntando todas essas peças, compromissos, senso de comunidade, eficácia coletiva, participação, consciência, fortalecimento, poder, liderança. Qual seria a grande mensagem por trás da articulação desses conceitos para as comunidades? Talvez algo como a busca por um lugar no mundo? Exatamente. Você pegou a essência. O texto da Câmara conclui bem nessa linha. Num mundo que muitas vezes parece pra gente fragmentado, individualista, que gera sentimento de solidão, de impotência diante de problemas tão complexos, o fortalecimento comunitário que se constrói tijolinho por tijolinho através do compromisso mútuo, da participação cidadã ativa, da tomada de consciência crítica e da organização coletiva, confere poder e visibilidade para as pessoas e para os grupos. Ajuda a tecer um senso de pertencimento, uma identidade coletiva forte, um verdadeiro lugar no mundo, onde valores como solidariedade, justiça social, dignidade humana podem florescer e se tornar a força motriz para a mudança social que é desejada e construída pela própria comunidade. Nossa, que análise rica e esclarecedora. Percorremos hoje os fundamentos da psicologia social comunitária no contexto brasileiro, discutimos seus desafios atuais, como o impacto da globalização, a importância crucial de olhar para a vida cotidiana como o palco central das intervenções e exploramos conceitos vitais como compromisso social, senso de comunidade, eficácia coletiva, participação cidadã, tomada de consciência, fortalecimento, poder e liderança comunitária. Foi bastante coisa. Foi sim. A ideia central que fica, e que a gente espera ter transmitido de forma clara, especialmente para quem está estudando ou começando a atuar na área, é que a psicologia social comunitária é um campo profundamente comprometido com a compreensão da realidade social a partir das vivências concretas das pessoas. Ela busca intervir não de fora para dentro, de forma assistencialista ou impositiva, mas sim construir com as comunidades, lado a lado, processos que promovam transformação social, justiça e o desenvolvimento da autonomia e da força coletiva. É um trabalho com, não para. Perfeito. E para continuar a reflexão depois que este áudio terminar, fica aqui uma provocação baseada no que a gente discutiu. Considerando tudo isso, como as nossas interações e pequenas ações do dia a dia, mesmo aquelas fora de um projeto organizado, podem estar silenciosamente contribuindo para fortalecer ou, ao contrário, para enfraquecer os laços sociais,
a consciência crítica e a capacidade de ação coletiva na nossa própria vizinhança, no nosso trabalho ou nos grupos dos quais a gente faz parte. Fica a pergunta aí para a gente pensar sobre a nossa própria prática cotidiana. Muito obrigada por acompanhar essa exploração aqui no Psi em Áudio. Esperamos que tenha sido útil e inspiradora para os seus estudos e para a sua prática. Não deixe de seguir o nosso canal para não perder os próximos áudios sobre temas relevantes da psicologia. Até a próxima!